De repente, Serjão Lorosa simplesmente desapareceu da televisão, deixando milhões de fãs sem explicação e um vazio impossível de ignorar. Os programas que antes tinham seu humor irreverente e sua energia contagiante agora pareciam incompletos. Rumores começaram a circular silenciosamente, falando de conflitos nos bastidores. Sem patrocínio, sem grana pra fazer o bagulho, mas querendo fazer o bagulho bem, né? Problemas pessoais e decisões que ninguém ousava revelar. Enquanto o público se perguntava onde ele estava, sua vida fora das câmeras se tornava um enigma envolto em sombras. Uma história que permaneceu escondida por 3 décadas, longe dos flashes, longe do estrelato, guardada em segredo até agora. O que realmente aconteceu com Serjão Lorosa durante esses anos de ausência? Por que um artista tão talentoso e querido simplesmente sumiu da televisão, deixando fãs e colegas intrigados? Neste vídeo, vamos revelar os segredos que ninguém contou, os desafios que ele enfrentou longe dos holofotes e como sua trajetória de dor e superação moldou o homem que você talvez nunca conheceu. Fique até o final e descubra toda a verdade por trás do desaparecimento de Serjão Lorosa e os mistérios que ficaram escondidos por 30 anos. Inscreva-se e dê um curtir neste vídeo para que o YouTube o compartilhe com mais pessoas. Dê um super obrigado se puder, ou comente o que mais te surpreendeu. Nos anos 90, Sérgio Lorosa emergiu como uma das personalidades mais fascinantes da televisão brasileira, conquistando rapidamente a atenção do público com seu jeito espontâneo e sua habilidade em transitar entre diferentes formatos de entretenimento. Desde os primeiros trabalhos, seu talento chamava a atenção não apenas pela performance diante das câmeras, mas também pela capacidade de se adaptar a diversos estilos de atuação, conseguindo imprimir humor, emoção e carisma de maneira natural. Participações em programas humorísticos e em novelas consagradas revelaram sua versatilidade, mostrando que ele não era apenas um rosto conhecido, mas um artista capaz de sustentar personagens memoráveis que permaneciam na memória do público por muito tempo. A energia que Sérgio trazia a cada cena, aliada à sua habilidade de improvisação, tornava suas atuações únicas, fazendo com que ele se destacasse em meio a um cenário televisivo competitivo, onde muitos talentos surgiam e desapareciam rapidamente. Sua presença nas produções televisivas dos anos 90 não se limitava a desempenhar papéis engraçados. Ele conseguia criar empatia e se conectar com a audiência, transformando situações corriqueiras em momentos marcantes que ressoavam tanto na tela quanto fora dela. Além disso, sua postura descontraída e seu jeito irreverente nas entrevistas e aparições públicas contribuíam para fortalecer sua imagem como uma figura carismática, alguém que não apenas interpretava, mas também vivia o entretenimento com intensidade e autenticidade. Esse conjunto de características fez com que produtores e diretores passassem a confiar nele para projetos importantes, reconhecendo que Sérgio Lorosa tinha a capacidade de atrair público e manter a atenção de todos, independente do gênero ou da temática da produção. Cada personagem que ele assumia carregava nuances próprias, e seu compromisso com a construção de histórias cativantes elevava a qualidade das obras em que participava, tornando suas atuações referência para outros artistas da época. Sua trajetória nos anos 90 também foi marcada por momentos de experimentação, onde explorava limites cômicos e dramáticos, sempre buscando surpreender e envolver a audiência. A combinação de talento, carisma e irreverência consolidou sua posição como um dos nomes mais lembrados da televisão brasileira, deixando uma marca duradoura que ultrapassou a década e inspirou uma nova geração de atores e humoristas. O público se identificava com sua autenticidade e se divertia com sua capacidade de transformar cenas simples em experiências memoráveis.
O sucesso de Sérgio Lorosa nos anos 90 foi resultado não apenas de seu desempenho técnico, mas também de sua capacidade de transmitir emoção, espontaneidade e alegria, fazendo com que cada aparição sua se tornasse aguardada e comentada. Ao longo de sua carreira, ele construiu uma reputação de artista completo, cuja presença era sinônimo de qualidade e entretenimento, e cujo talento natural parecia impossível de ser ignorado. A combinação de carisma, habilidade cênica e versatilidade fez com que ele se tornasse um ícone cultural daquele período. Alguém que não apenas conquistou a tela, mas também entrou para a memória afetiva de todos que acompanharam sua trajetória. Cada episódio, cada cena e cada apresentação sua consolidaram a imagem de um profissional comprometido, cuja energia e criatividade se destacavam em todos os contextos, tornando Sérgio Lorosa um verdadeiro símbolo de uma era de ouro da televisão brasileira, marcada por ousadia, humor e inovação que cativaram milhões de espectadores e deixaram um legado que ainda hoje é lembrado com admiração e nostalgia. No auge de sua carreira, Sérgio Lorosa vivia uma fase de reconhecimento absoluto, marcada por contratos milionários que refletiam seu valor no mercado televisivo e cachês que superavam os padrões da época, garantindo-lhe um estilo de vida luxuoso e confortável, que incluía viagens, jantares sofisticados e participação em eventos sociais de alto nível. Cada aparição sua, seja em programas de televisão, eventos promocionais ou festas do meio artístico, era observada com atenção, pois sua presença tinha o poder de atrair olhares e gerar repercussão imediata, consolidando-o como um nome de destaque em todo o país. A rotina de Sérgio era intensa e exigente, composta por longas jornadas de gravações, ensaios e preparações para programas, o que exigia disciplina e dedicação constantes para manter a qualidade de suas performances e atender às expectativas de produtores, colegas de trabalho e do público que acompanhava cada passo de sua trajetória. Apesar do brilho externo e da vida aparentemente perfeita, o sucesso trazia consigo uma pressão constante para preservar a imagem pública impecável, criando um desafio diário de equilibrar a vida profissional e pessoal, já que cada gesto, cada comentário e cada aparição eram analisados e comentados por fãs, imprensa e colegas de profissão. Essa dualidade entre glamour e realidade se tornava evidente, pois por trás das câmeras existiam compromissos, cobranças e decisões difíceis que precisavam ser tomadas para manter sua carreira nos trilhos, o que muitas vezes gerava desgaste emocional e momentos de estresse que poucos conheciam. Ao mesmo tempo, a exposição constante obrigava Sérgio a desenvolver habilidades de adaptação e resiliência, aprendendo a lidar com expectativas, críticas e rumores que surgiam na mídia e nas redes sociais, fortalecendo sua imagem de artista versátil e comprometido, capaz de sustentar sua reputação mesmo diante de adversidades. Os bastidores de sua vida profissional eram repletos de encontros estratégicos, negociações e ajustes de agendas que exigiam atenção e habilidade para conciliar compromissos e manter um desempenho consistente em todas as áreas de atuação, mostrando que por trás do carisma e do sorriso simpático havia esforço, dedicação e profissionalismo. Além disso, a constante movimentação em festas, premiações e eventos sociais criavam uma sensação de pertencimento a um mundo exclusivo e sofisticado, mas também exigia cuidados para não comprometer sua imagem ou se envolver em situações que pudessem ser prejudiciais à sua reputação. O contraste entre o brilho do sucesso e os desafios diários refletia a complexidade de uma carreira construída com talento, carisma e esforço.
mostrando que, mesmo no auge, Serjão Lorosa precisava lidar com responsabilidades, expectativas e a necessidade de equilibrar vida pessoal e profissional em um ambiente marcado por competição, pressão e constante escrutínio público. Cada decisão tomada, cada projeto assumido e cada apresentação realizada era um resultado de um equilíbrio delicado entre desejo de sucesso e preservação pessoal, revelando um lado menos conhecido do artista, que precisava lidar com as demandas da fama e com os efeitos psicológicos de estar sempre no centro das atenções. O estilo de vida luxuoso e a exposição contínua eram acompanhados por momentos de reflexão e aprendizado, nos quais Serjão desenvolvia estratégias para enfrentar o desgaste, manter sua autenticidade e continuar entregando performances que encantavam o público e reforçavam sua posição como uma das figuras mais carismáticas e influentes da televisão brasileira, consolidando uma trajetória marcada pelo talento, dedicação e capacidade de se reinventar diante dos desafios da vida no mundo artístico. De repente, Serjão Lorosa desapareceu da televisão de maneira inesperada, deixando fãs e colegas perplexos diante de um mistério que parecia não ter explicação. A ausência do ator começou a ser notada nas produções e na mídia, e rapidamente surgiram rumores de problemas pessoais que poderiam ter influenciado sua decisão de se afastar, desde questões familiares até desafios emocionais que exigiam privacidade e reflexão. Paralelamente, comentários sobre possíveis conflitos nos bastidores circulavam entre profissionais da televisão, levantando especulações sobre divergências com diretores, produtores e colegas de elenco, o que alimentava ainda mais a curiosidade do público sobre os reais motivos de seu afastamento. Ao mesmo tempo, o cenário da indústria televisiva passava por mudanças significativas, com reformulações de programas, novas estratégias de audiência e ajustes nas escalas de atores que poderiam ter impactado a carreira de Serjão de maneira inesperada, criando um contexto em que seu desaparecimento se tornava ainda mais enigmático e difícil de ser compreendido por quem acompanhava sua trajetória. A mídia, por sua vez, permaneceu em silêncio quase absoluto sobre o assunto, o que só aumentou a sensação de vazio e mistério, já que nenhum esclarecimento oficial era divulgado e nenhuma declaração pública explicava os acontecimentos por trás das câmeras. O público começou a especular incessantemente, criando teorias e tentando reconstruir os acontecimentos que levaram a um afastamento tão abrupto, enquanto colegas de profissão expressavam surpresa e, em alguns casos, preocupação diante da ausência de Serjão, lembrando de sua presença constante, de seu talento e da energia que sempre trouxe aos sets de gravação. Esse período de sumiço gerou uma sensação de vazio na televisão, pois a falta de uma das figuras mais carismáticas e reconhecidas do meio artístico deixou lacunas visíveis nas produções e na lembrança afetiva do público, que se acostumara a acompanhar suas performances de forma regular e que agora se via privado da presença de alguém capaz de transformar cenas simples em momentos memoráveis. Cada aparição ausente era sentida, e a curiosidade sobre o que realmente acontecera com o ator tornou-se um tema constante de discussão entre fãs e profissionais, enquanto a expectativa por qualquer sinal de retorno ou esclarecimento permanecia latente, criando uma aura de suspense e mistério em torno de sua trajetória. A ausência prolongada de Serjão Lorosa também serviu para mostrar o quanto sua presença havia sido significativa, já que a televisão parecia menos viva, sem o brilho e a irreverência que ele trazia, e a memória de suas performances começou a ser valorizada ainda mais pelo público, que revisitou antigos programas e novelas para se reconectar com seu trabalho. Ao mesmo tempo,
A falta de respostas oficiais gerava especulações sobre a vida pessoal do ator, levando fãs a imaginar cenários que misturavam curiosidade, preocupação e fascínio, enquanto o mistério se consolidava como um elemento central de sua narrativa naquele período. Esse desaparecimento inesperado transformou a trajetória de Serjão Lorosa em um capítulo de suspense na história da televisão brasileira, lembrando a todos que mesmo artistas consagrados podem enfrentar momentos de reclusão e afastamento, muitas vezes necessários para lidar com questões internas e externas que o público jamais chega a conhecer completamente. A ausência, o silêncio da mídia e as especulações criaram um clima único de mistério e expectativa, tornando o afastamento de Serjão Lorosa um episódio que seria lembrado por décadas, alimentando a curiosidade sobre sua vida, seus desafios e as razões que o levaram a se distanciar de um ambiente no qual ele era amplamente admirado e reconhecido. Por décadas, os aspectos mais delicados e sombrios da vida de Serjão Lorosa permaneceram invisíveis aos olhos do público, escondidos da mídia e cuidadosamente preservados por ele e por pessoas próximas, criando uma narrativa paralela àquela que o público conhecia, marcada pelo sucesso e pela irreverência na televisão. Durante esse período, enfrentou desafios que iam muito além das câmeras, lidando com dificuldades financeiras que exigiam planejamento e cautela para manter sua estabilidade e continuar honrando compromissos, mesmo quando as oportunidades pareciam escassas. Além disso, questões de saúde surgiram como obstáculos inesperados, demandando atenção e tratamento constante e impondo limites que interferiam na rotina intensa que a carreira artística exigia, tornando-se uma luta silenciosa que poucos conseguiam perceber. Ao mesmo tempo, crises familiares acrescentavam peso emocional, exigindo equilíbrio e força para conciliar relações pessoais complexas com a pressão de uma carreira pública que demandava dedicação integral, criando um cenário de estresse e responsabilidade que contrastava fortemente com a imagem alegre e descontraída que Serjão apresentava ao público. Problemas com contratos, negociações mal resolvidas e divergências com produtores e empresas da indústria televisiva também fizeram parte dessa trajetória, muitas vezes limitando suas escolhas profissionais e impondo decisões difíceis que afetavam tanto sua carreira quanto sua vida pessoal. Relatos de pessoas próximas mostram que nos bastidores ele enfrentava noites de preocupação, decisões arriscadas e momentos de incerteza que testavam sua resiliência e capacidade de se reinventar, enquanto mantinha uma postura de profissionalismo diante de colegas e do público. Essa realidade contrastante, marcada por desafios silenciosos e esforços constantes para equilibrar vida pessoal e carreira, permanecia invisível porque Serjão sempre prezou por proteger sua privacidade e manter sua imagem pública intacta, evitando que crises e dificuldades se tornassem notícia ou motivo de especulação. Mesmo diante de adversidades significativas, ele buscava alternativas, criava estratégias para lidar com problemas financeiros e contratuais e tentava preservar a harmonia familiar e a saúde física e emocional, demonstrando uma determinação silenciosa que poucos conseguiam reconhecer. A combinação de conflitos internos, batalhas cotidianas e a necessidade de esconder as vulnerabilidades transformou sua trajetória em um enredo complexo, em que a realidade de sua vida pessoal era muito mais desafiadora e profunda do que o brilho aparente transmitido nas telas de televisão. Esse acúmulo de experiências difíceis moldou não apenas seu afastamento da mídia, mas também sua forma de enxergar o mundo e sua própria carreira, incentivando reflexão e autoconhecimento,
e levando-o a desenvolver uma maturidade e uma resiliência que só surgem a partir de crises prolongadas. Por mais de 30 anos, essas experiências permaneceram guardadas, criando um véu de mistério em torno de sua vida, enquanto ele continuava a ser lembrado apenas pelo talento, pelo humor e pelo carisma que mostrava nas performances televisivas. Essa dualidade entre a imagem pública e a realidade pessoal demonstra a complexidade de lidar com fama, expectativas externas e pressões internas, e evidencia como a trajetória de Serjão Lorosa é marcada por forças invisíveis que moldaram seu caráter, suas decisões e sua capacidade de superar obstáculos. Ao longo desse tempo, cada desafio enfrentado contribuiu para consolidar uma história de resistência e coragem, na qual as dificuldades financeiras, os problemas de saúde, os conflitos familiares e as barreiras contratuais se entrelaçaram, criando um enredo de superação silenciosa que poucos conheciam, mas que explica profundamente seu afastamento da televisão e a forma como escolheu preservar sua vida privada enquanto continuava a impactar o público de maneira memorável, mantendo sua essência artística e pessoal intacta, mesmo diante das adversidades. Essa narrativa guardada por décadas revela um Serjão Lorosa resiliente, determinado e estratégico, cuja verdadeira história apenas começou a ser compreendida anos depois, mostrando que por trás do brilho e da fama existe sempre uma vida rica em desafios, aprendizado e experiências profundas que moldam não apenas a carreira, mas também o ser humano por trás da figura pública. Após anos afastado da televisão e dos grandes holofotes, Serjão Lorosa iniciou um processo de reconstrução de sua vida e de sua carreira que reflete não apenas sua versatilidade artística, mas também sua maturidade e resiliência diante das transformações inevitáveis no mundo do entretenimento. O retorno gradativo começou com uma maior presença em projetos musicais e apresentações ao vivo que reafirmaram sua ligação com a música e o público, mostrando que seu talento como cantor e compositor nunca deixou de ser relevante e que, mesmo longe das chamadas principais da mídia, ele continuou trabalhando intensamente em sua arte. Esse processo de reconexão com sua essência musical incluiu shows e projetos como a Lorosa Brass Band, em que ele explorou novas sonoridades e reafirmou sua capacidade de inovar, além de shows em teatros e espaços culturais que ressignificaram sua relação com a plateia e abriram caminhos para novas interpretações de seu legado artístico. Paralelamente à música, sua presença em programas de televisão mais recentes, participações em talk shows e entrevistas ajudaram a reacender a chama da lembrança pública em relação ao seu nome, o que culminou em convites para projetos humorísticos e musicais que celebraram tanto sua história quanto sua visão atual como artista. Ao longo dessa trajetória de retorno, Serjão também se envolveu em projetos teatrais e apresentações ao vivo, que mostraram um artista reinventado e plenamente consciente de sua evolução pessoal. O teatro foi um espaço natural para essa retomada, porque permitia uma proximidade maior com o público, além de oferecer um canal para expressar diferentes facetas de sua arte, misturando música, humor e performance de forma orgânica e criativa. Essa fase representou um período de autodescoberta em que Serjão revisitou sua carreira e encontrou novas formas de atuação que se integravam ao seu estilo único de comunicar sentimentos e narrativas, mostrando que a maturidade artística pode ser tão poderosa quanto o auge da fama, mas compartilhada de uma maneira mais íntima e consciente.
Ao comparar a imagem atual de Serjão Lorosa com aquela de seu período de maior exposição, fica evidente como ele transformou as dificuldades em força, utilizando suas experiências de vida para fortalecer sua arte e trazer uma presença mais profunda ao palco, ao estúdio e às telas, demonstrando que a superação não é apenas um retorno, mas uma reinvenção constante. Além disso, Serjão Lorosa também abraçou oportunidades que conectam sua trajetória à sua identidade cultural e às raízes de onde veio, celebrando suas origens e reforçando uma relação afetiva com comunidades e públicos que sempre o apoiaram ao longo dos anos. Em diversas entrevistas e participações, ele destacou o orgulho de sua história, mostrando que a reconstrução de sua carreira não foi apenas sobre voltar à mídia como antes, mas sobre construir novas narrativas que dialogam com diferentes gerações e com temas que vão além do entretenimento, tais como representatividade, diversidade e pertencimento. Essa visão ampliada de sua própria obra indica que Serjão não apenas recuperou seu espaço no cenário artístico, mas fez isso de maneira que ressoa com o momento cultural atual, equilibrando tradição e inovação. Seus projetos mais recentes, sejam no palco, na televisão ou na música, revelam um artista que incorpora suas experiências passadas e molda sua arte com autenticidade e consciência, mostrando que a presença que ele construiu é sólida e significativa. O retorno de Serjão à cena artística também incluiu momentos em que sua trajetória foi celebrada por fãs e colegas, provando que o carinho do público por ele nunca desapareceu completamente. Momentos como o crescimento expressivo de seus seguidores nas redes sociais em pouco tempo demonstram que, mesmo após um período afastado, sua relevância e importância permanecem fortes e que há um interesse genuíno em acompanhar suas atividades e projetos. Essa reação positiva por parte do público mostra que a carreira de Serjão Lorosa transcende modismos e que sua arte continua conectada com as pessoas, refletindo uma carreira construída com dedicação, versatilidade e autenticidade. O impacto de Serjão Lorosa na cultura pop brasileira é profundo e duradouro, refletindo não apenas sua habilidade de entreter, mas também a marca única que deixou na memória afetiva do público ao longo de décadas de carreira. Seu legado ultrapassa os papéis que desempenhou na televisão, sendo também visível na música, no teatro e em todas as manifestações artísticas em que se envolveu, mostrando um artista multifacetado, capaz de dialogar com diferentes gerações e estilos. A história de sua trajetória funciona como um alerta sobre os desafios do show business, revelando como a fama repentina pode transformar a vida de qualquer pessoa, trazendo pressões constantes e expectativas irreais que exigem equilíbrio emocional e resiliência para lidar com críticas, rumores e a constante exposição pública. A experiência de Serjão demonstra que, por trás do glamour e do sucesso aparente, existe um esforço contínuo para manter a própria identidade e integridade em meio a um ambiente altamente competitivo e muitas vezes impiedoso, no qual cada gesto, cada escolha e cada palavra podem ser observados e analisados por milhões de pessoas. Mais do que um exemplo de talento, sua trajetória inspira reflexão sobre perseverança e superação, mostrando que os obstáculos enfrentados, sejam eles financeiros, pessoais ou profissionais, podem ser transformados em força quando se mantém foco, determinação e coragem para seguir em frente, independentemente das adversidades. Serjão Lorosa representa a ideia de que a verdadeira força não está apenas na fama ou na capacidade de conquistar sucesso imediato, mas na habilidade de se reinventar, de adaptar-se às mudanças da vida e do mercado, de aprender com erros e acertos e de continuar oferecendo arte genuína ao público.
Sua história também lembra que todos enfrentam batalhas invisíveis, sejam elas relacionadas à saúde, à família, às finanças ou à própria autoestima, e que essas lutas silenciosas muitas vezes moldam o caráter e a trajetória de um indivíduo de maneiras que não são percebidas pelo grande público. O exemplo de Serjão evidencia que, mesmo quando parece que o mundo se afastou ou esqueceu seu nome, é possível persistir, resgatar oportunidades e reconstruir uma carreira com dedicação e autenticidade, transformando desafios em aprendizado e crescimento pessoal. Além disso, sua atuação no cenário artístico brasileiro contribuiu para redefinir padrões de humor, música e performance, criando uma referência de versatilidade e presença que muitos novos artistas buscam emular. O legado de Serjão Lorosa, portanto, não se limita às telas ou aos palcos, mas se estende ao impacto emocional que ele provoca no público, à inspiração que oferece para aqueles que enfrentam dificuldades e a demonstração de que o talento aliado à perseverança pode superar os períodos de ausência, silêncio ou esquecimento. Sua história é uma lembrança contínua de que a fama é efêmera, mas a capacidade de transformar experiências adversas em conquistas duradouras é o que realmente define um artista e o mantém relevante ao longo do tempo, tornando sua vida e carreira um exemplo de coragem, reinvenção e amor à arte. Serjão Lorosa deixa um legado que combina talento, resiliência e humanidade, lembrando que cada pessoa, independentemente das circunstâncias, pode encontrar caminhos para continuar lutando, criando, se reinventando e inspirando outros, mesmo diante das adversidades mais desafiadoras e invisíveis, mostrando que a verdadeira importância de um artista não se mede apenas pelo sucesso momentâneo, mas pelo impacto duradouro que ele consegue gerar na cultura, na memória coletiva e na vida das pessoas que acompanham sua trajetória. O caso de Serjão Lorosa prova que por trás da fama existem histórias que poucos conhecem. Se você achou essa revelação chocante, no próximo vídeo vamos mostrar outro mistério da televisão brasileira que vai te deixar sem palavras.